Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast mais criativo do mundo. Hoje estou aqui de novo em Benguela e tenho uma beleza, uma beldade de Benguela. Que exagero. Obrigada. Janine, Alexa, Janine... Alexa Fotografia, se formos falar da parte artística, né? Gianine Ferreira dos Santos. De Benguela. Benguela. Nascida, criada. Desapareceu um bocadinho. Hã? Isso no nosso tempo, não é? Sim. Desapareceu um bocadinho porque tive 4 anitos a viver no Lubango. No Lubango, sim. A fazer a formação do ensino médio. Mas depois, como sempre, os bons filhos retornam a casa. Então, retornei. E quando voltaste, eu lembro que já eras artista. Sim. Quando tínhamos aí 12, 13 anos. Já existia aí a veia artística. Exatamente. Mas depois voltaste e eu já conhecia a Janine fotógrafa. E é essa a nossa convidada. Assim, de repente, não é? É verdade, eu sempre gostei de escrever. Ou seja, eu acho que os fotógrafos são artistas completos. Na verdade, nós nos focamos numa coisa, mas conseguimos fazer muito mais, não é? Fotografia é arte. Por isso é que eu digo que não existe fotografia feia, fotografia bonita, porque cada um tem o seu olhar, a sua forma de ver a fotografia e a sua interpretação, não é? Porque o que nós fazemos quando tiramos uma fotografia, no fundo, é eternizar um sentimento. É aquilo que eu defino na minha fotografia. Exato. E como fotógrafa de famílias e de acompanhamento familiar, Gelob, não faz ideia de quantas vezes eu fico com lágrima nos olhos, literalmente, de ver ali as famílias, de ver a beleza que eles têm ali e o quanto nós temos que dar valor a isso. Exato. Por isso é que eu muitas vezes obrigo os papais, agora vai um recado para os homens, a participarem nessas sessões familiares, na sessão de gestante principalmente, na sessão com os filhos, porque nós estamos a criar uma memória, no fundo, não só para eles, mas para os próprios filhos. Exato. Então eu acho que é muito importante que se saiba, aliás, eu acho que cada um de nós como fotógrafos, como artistas, sabemos que o nosso trabalho tem sempre um propósito. E se nós não encontrarmos o propósito, não faz nenhum sentido. Bem, isso. A Janine acabou falando já, denunciando aqui qual é o nicho dela na fotografia. Sim. E é fotografia de família. Exatamente. Desde gestante, recém-nascido, acompanhamento. Exato. Mas a Janine, vamos voltar um bocadinho no tempo, ela desenhava. Sim. E contava histórias. Exatamente. Porque hoje não sei como é que se chama, no nosso tempo chamava-se banda desenhada. E sim. A Janine já desenhava, já construía histórias em banda desenhada. Adolescente. Isso é verdade. Eu tenho alguns projetos que estão em stand-by, não é? Porque eu acredito que as coisas surgem no momento que têm que surgir. E naquele momento de criatividade em termos de escrita, desenho e tudo mais, neste momento está um bocadinho adormecido e não está esquecido. Exato. Está à espera do seu momento. Exato. E como é que surgiu a fotografia? Surgiu na Willa? Não, surgiu em Benguela mesmo. Benguela? Antes mesmo? Foi por causa do telemóvel. Pronto. O meu primeiro telemóvel com câmara. Eu gosto de ser fotografada também, né? Sim. Não só de fotografar. E comecei a brincar com as minhas amigas. Isso para dizer o quê? Aos fotógrafos iniciantes que nós podemos começar com qualquer coisa. Um telemóvel não é a câmara, não é a câmara em si, és exatamente. Somos nós. É o nosso projeto de criatividade. Não é a câmara em si, porque eu comecei com um telemóvel. Exato. E comecei a usar as amigas como cobaias, não é? Fazer umas fotos na praia, a registar a gravidez das pessoas mais próximas. Depois, o meu padrinho ofereceu-me uma câmara pequenina, né? A minha primeira câmara fotográfica. E eu acredito que foi uma coisa natural. Exato. Ou seja, não foi algo que eu fui à procura. Até porque eu já era professora, já dava aulas. Então eu não estava à procura de um segundo, terceiro emprego. Aquilo surgiu como um hobby. Exato. Só que depois, naturalmente, é aquilo que se diz, tudo que é um propósito de vida surge de forma natural. Nós não precisamos de ir à procura. E as pessoas começaram a pedir, será que também podes me tirar algumas fotografias aqui e ali? Eu disse, posso. Até que depois comprei a minha primeira câmara fotográfica, comecei a fotografar casamentos, na altura, porque quando nós estamos a começar em fotografia, a nossa tendência é ficarmos um bocadinho dispersos. Experimentamos tudo, queremos experimentar tudo. Gostei de fazer casamentos, fiz alguns, mas confesso que no final sentia-me um bocadinho perdida. Ou seja, eu vi que aquilo não era bem
não era bem aquilo que eu queria. Exato. E para responder algo que se calhar tu já ias me perguntar lá na frente. Como é que eu comecei a fazer fotografia infantil? Vamos aqui... Só uma pergunta. O facto de ter sido professora, ainda não eras mãe? Uhum. Ajudou um bocadinho será que... Vejo aqui uma ligação, não é? Tu escreves no teu Instagram, apaixonada pela família, ou é alguma coisa? A família, agora que falaste, já eras professora, se calhar isso ajudou, até que ponto isso contribuiu para seres a fotógrafa de famílias e acompanhamento? Uhum. Tudo que nós vivemos na nossa vida vai nos encaminhar a um certo objetivo. Nada, por isso é que eu digo a muitas pessoas, todos nós passamos por situações muito difíceis. E mesmo essas situações difíceis têm um propósito final. Okay? Por mais que na altura pareça uma dor insuportável, Exato. Uma situação impossível de ser resolvida, lá na frente, aquilo serviu o seu objetivo. E eu acredito que ser professora durante mais de 10 anos, eu fui professora de crianças, digamos, de 9, 10, 12, também dei aulas no ensino adulto. Essa é a parte mais difícil, parte mais complexa. Yeah. Mas é a parte em que eu acho que eles precisam de mais orientação. Identificam-se muito com o professor, então o professor acaba por ser não só um professor, mas também uma pessoa que está ali para orientar, um modelo a seguir. E eu acredito que sim, ajudou-me a desenvolver a parte comunicativa com as pessoas, que é uma coisa que todo mundo que tem um estúdio fotográfico e trabalha com famílias sabe que é extremamente importante, não é? A parte de nós comunicarmos com a família, passarmos a trabalhar naquela expectativa da família, que é uma coisa que eu lido todos os dias, porque a tendência de uma mãe é chegar no estúdio e dizer: Janina, eu quero uma foto da minha filha a rir, toda feliz, toda alegre, a pular, como eu vejo no teu Instagram. E então nós temos que trabalhar sempre essa parte da expectativa e explicar que as crianças gerem as emoções de maneira diferente, não é? Nós, como adultos, também o fazemos a nosso jeito, mas as crianças não conseguem mentir. São mais verdadeiras. Quando estão desconfortáveis, porque não conhecem a fotógrafa, não conhecem o espaço, sentiram que alguma coisa não está confortável para elas, a primeira coisa que vão fazer é chorar, não é? Porque não conseguem explicar aquele sentimento. Então, acredito que ser professora ajudou nisso, na parte da comunicação. Se eu não tivesse sido professora durante 10 anos, antes de me focar na fotografia familiar, possivelmente eu teria lacunas nesse sentido. Exato. E aqui estamos aqui a ver, mais uma vez, que não são os meios, não são as técnicas, o ser nerd, que vai fazer a diferença, porque falamos aqui em off, que acho que era menos da metade era o conhecimento técnico sobre o equipamento, sobre as luzes, porque o resto é relacionamento. Exatamente. Relacionamento com as pessoas, comunicação com as pessoas. Exatamente. Eu acho que isso é que faz toda a diferença. É claro que a parte técnica é importante, não é? E quando se trabalha, eu vi quando entrei para o mundo da fotografia newborn. Entrei por causa dos meus filhos, eles nasceram, eu senti necessidade de registrar aquele momento, apaixonei-me por isso, porque eu via que todos os dias eles mudavam e de 3 em 3 meses a mudança era muito notória. Então eu queria deixar aquilo eternizado. Exato. Tenho muitas fotos dos dois e depois comecei a fazer isso com as pessoas mais próximas, com os amigos, as amigas, e todo mundo queria registrar os seus filhos quando acabaram de nascer, assim, pequeninos. E foi aí que eu comecei. Como é que se faz aquelas fotografias bem bonitas, bem fofinhas, as crianças paradas a dormir? Como é que se faz? Bem, isso é um trabalho que envolve muita técnica, que eu digo. Um fotógrafo, quando não tem uma preparação para esse tipo de nicho, o que é que vai acontecer? Vamos ficar impacientes, vamos ficar frustrados, vamos ter a tendência de desistir, não é? É o que eu digo. O difícil não é tu começares, o difícil é tu continuares. Continuar é que é complicado. Mas quando eu notei essa dificuldade de não conseguir gerir a diferença que existe entre os bebés, não é? Porque uns dormem a sessão toda, ai maravilhoso. O outro tem cólica, chora a sessão toda. Quando eu consegui perceber que eu precisava de encontrar um equilíbrio para que, seja qual for o bebê, eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer naquela 1h30, 2 horas, eu percebi que eu precisava ter formação especializada nesse sentido. Então eu fiz muita formação online, na altura da pandemia, fiz muita formação presencial
E a maior formação que eu tive foi mesmo lidar com os bebés todos os dias. Ok. Porque tem coisas que nós aprendemos na formação e que na prática não acontecem bem assim. Então, tem coisas que nós também acabamos por aprender e técnicas nossas, porque nós aprendemos com o nosso dia a dia, não é? Com a prática. Bem, tem alguma influência na tua família da arte? Influência na tua família da arte? Algum artista, alguma coisa que... Assim, o meu avô foi jornalista, escritor aqui em Benguela, o Nuno de Menezes. Então, ele foi a minha maior influência na parte da escrita e na parte do desenho, não é? Porque ele também desenhava muito bem, escrevia muito bem. Eu, no fundo, parei de escrever quando ele morreu. Eu tinha 2 livros praticamente prontos, que ele ajudou-me bastante a alinhavar e tudo. Então, eu, nessa altura, parei um bocadinho de escrever. Porque é o que eu digo, os escritores não são impostos, é uma coisa de momento. Há alturas em que eu quero escrever, há alturas em que eu não quero escrever, como os fotógrafos, vamos ser sinceros. Os fotógrafos nem todos os dias estão predispostos a fotografar. Tanto é que eu tenho que ter sempre um mês, que é um mês de repouso, que eu chamo de repouso artístico. Seria um mês sabático. Sabático, exatamente. Para me desligar de tudo e reiniciar. Praticamente, porque se nós trabalhamos com um fluxo muito intenso continuamente, acabamos por cair no erro da mesmice, aquilo que dizem, não é? Acabamos por usar sempre os mesmos fundos, sempre as mesmas roupas, sempre... As mesmas poses. Exatamente. E as fotografias todas parecem a mesma. Exato. Então, eu acredito que essa influência do passado, como tu perguntaste, ajudou-me a despertar aquilo que nós todos já temos. Exato. Todos os seres humanos são seres artísticos, só que cada um do seu jeito, não é? Exato. Porque você faz essa pergunta porque nós às vezes não percebemos que o que vimos a desenvolver depois já foi aberto lá atrás na família. Eu, por exemplo, não tive... Lembro de ter um tio, pai, irmão da minha mãe, que fazia esculturas e tal. E dali eu vi muita coisa, aprendi muita coisa. Desenhava muito, pensador, muita coisa. Eu lembro que acho que os meus melhores desenhos na escola sempre foram pensador. Bem, e qual é a tua inspiração? Falaste aqui que os teus te ajudaram né? Os teus filhos te ajudaram a querer fazer mais, mas inspiração onde é que buscas? Porque nós não temos aqui fotógrafos, pelo menos em Benguela, em Luanda vejo muito pouco, vejo mesmo no teu nicho muito pouco fotógrafo. Ok. Aqui, por exemplo, os nossos, né? Eu creio que é mesmo por causa da complexidade do nicho. É um nicho mesmo complexo. Ou seja, eu quando saí dos casamentos e dos retratos de adultos, assim, ao ar livre, na praia, para fotografia infantil, newborn e gestante, eu não percebi que eu estava a meter aí no nicho complexo. Trabalhar com, por exemplo, falamos do newborn, a fotografia gestante envolve muita parte, é uma transformação muito profunda no corpo da mulher, Gelobi. Então, nós às vezes reparamos mulheres que querem criar aquela recordação, mas que não se sentem bem na sua pele, porque engordaram muito, não se sentem confortáveis. Por isso é que a parte da comunicação é extremamente importante, não é? Fazer a mulher ver que aquela transformação é por um bem maior. É uma beleza que não tem comparação. Então é um trabalho... Funciona como uma terapia também. É uma terapia, quase, exatamente. Tem que pagar, faturar 2 vezes. Não. Tem que faturar 2 vezes a cliente. Eu às vezes também tenho que pagar. Sabes que eu às vezes também faço terapia quando estou no estúdio, então... Ok. Porque às vezes nós vemos nos outros, tu quando vês uma família, os filhos, tu acabas por te sentir grata, por também ter isso, Gelobi. Então é esse propósito que eu quero passar às pessoas. Nós temos que valorizar a família que nós temos, a família que nos foi dada por Deus, temos mesmo que valorizar e dar valor a isso. Quais são os maiores desafios de fotografar crianças e bebês e trabalhar com isso aqui em Benguela? Vamos resumir isso em uma palavra. Que nós aqui não temos praticamente material nenhum, não é? Em termos de... Não sei se já acompanhaste um bocadinho do meu trabalho. Nós utilizamos muitos acessórios, não é? Não só na fotografia de gestante, como de crianças, seja de que faixa etária for. Então, desde vestidinhos, acessórios, fundos fotográficos, tudo tem que vir de fora. Isso
há lojas, há parceiros que emprestam para fotografar ou tem que se comprar? Por acaso, é uma coisa que aqui em Benguela ainda não se faz, não é? As lojas podiam aproveitar os fotógrafos, não é? Estou a lançar aqui um desafio. Emprestar os Empresta as vestidos coisas. para as estações e depois Dizer, olá. acaba por ser divulgado, não é? Porque tu No tens nosso dois Instagram. Instagrams bonitos. Sim. Sei lá, se calhar muitas pessoas olham, nem sabem que és Sim, daqui, sim, sim. que és daqui de Benguela, como acontece Por comigo, acaso, com muita gente. sim. Acham que fora de Luanda não existe nada, que é Sim, capim, sim. pelo contrário. Pois. E as marcas podem aproveitar isso Claro. para vender. Dá lá os vestidos, os fundos, os acessórios, porque realmente é difícil. É muito difícil mesmo. Nós temos que. Eu mando vir. Mesmo Portugal não tem muito tipo de. Ou seja, não tem os vestidos que eu procuro, no nicho que eu quero, não é? Muitas vezes temos que mandar vir da Ucrânia, dos Estados Unidos, do Brasil, e que são sítios que nós sabemos que é um bocadinho mais demorado, não é? É muito mais difícil chegar até cá. Isso envolve um custo alto, não é? Mas é aquilo que se diz, não é? Quem quer tem que ir atrás. Sim. Quem corre por gosto não se cansa, não é? Ao longo do tempo, você já deve ter testemunhado vários momentos na fotografia com as famílias. Qual foi o momento que mais te... Qual é o momento, se calhar é um momento que se repete algumas vezes, né? Que mais te emociona quando estás a fotografar uma família? É assim, nós, como seres humanos, somos seres energéticos também, né? E sempre que eu estou a fotografar, é uma coisa que a mim me toca muito. Um casal, por exemplo, na fotografia gestante, eu sinto uma ligação entre eles que transborda para fora do cenário do estúdio, não é? Então é uma coisa que a mim eu sempre fico comovida com as fotografias de casal, com as fotografias da família. Fico sempre muito comovida mesmo. E momentos marcantes é, por exemplo, eu acompanhar mulheres que fotografaram comigo a primeira, a segunda gestação e, por exemplo, tiveram meninos, como aconteceu há pouco tempo, e agora está na quarta gestação e vai ter uma menina, a emoção que ela sentiu e a nossa também, porque nós acompanhamos isso tudo. Então são coisas que também ficam. É o que eu digo, nós damos aquelas recordações às pessoas, mas as pessoas também nos dão muita coisa. Elas partilham connosco um bocadinho da sua vida. Então... Olha, isso aqui veio-me aqui um insight terrível. Fazer um livro, não precisa muito texto, né? Contar pedacinhos de histórias e fotografias, um mix de livro de fotografias, né? Seria muito interessante. Olha, eu tenho aqui alguns projetos tipo parecidos a isso e que, pronto, quando chegar à altura, de certeza que... Assim como o projeto mais que está mesmo já na mesa, está a ser trabalhado, é mesmo a minha primeira turma de fotografia newborn, onde eu vou dar dicas práticas para que as pessoas que queiram realmente começar nesse nicho, porque é o que eu digo, eu não quero ser a única fotógrafa newborn em Benguela. Em Luanda nós já temos 2, eu já conheço pelo menos 2 ou 3. Mas eu quero que essas pessoas comecem de forma correta, para não terem desperdício de dinheiro como eu tive no início, de comprar coisas que eu no fundo acabei por não utilizar. Então eu quero direcionar de forma correta, quero criar a primeira turma e vamos ver se vamos ter aderência ou não, não é? Até porque eu acredito que tem fotógrafos que estão interessados nisso. Os links estão todos aqui na descrição, quer seja no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, onde quer que nos estejas a ouvir ou a ver. Tem aqui os links todos da Janine, que é para contactarem. Por favor, não hesitem. Quem não conhece, vai lá ver as 2 páginas do Instagram para ver que ela não é só... não é só na página profissional, porque na página dela pessoal também exagera na qualidade, na beleza das fotografias. Obrigada. Não é nada pequeno, não é nada pouco, se bem que nós temos a mania de ser humildes, nós da província, né? Isso é verdade. Temos a mania de ser humildes, mas somos... ela é terrível. Vamos lá ver, faz favor. Yeah? Obrigada. Gostas muito de viagens. Como as viagens mudam? Lembro que a primeira viagem minha, eu voltei, a minha cabeça explodiu. E tu gostas de viajar, temos acompanhado. Como é que isso acontece? O que é que acontece quando voltas de uma viagem nas fotografias? Acho que eu volto outra pessoa, sempre. Volto sempre com muitas ideias. Aliás, em todos os sítios que eu vou, acabo por colher sempre uma coisinha ou outra. Eu agora tive
muito recentemente no Dubai, sim. era um sítio que eu gostava de conhecer. E fui fazer uma sessão fotográfica com a minha filha, porque nós passamos por lá e sabes que o marketing no Dubai é uma coisa... Nós quase que não conseguimos não fazer, não é? E ela também adora ser fotografada. Apesar do início ser uma das minhas clientes mais difíceis, foi mesmo complicado. Tem quantos anos? Ela tem 5 anos. Ela adora ser fotografada. Então ela viu... Mãe, olha ali, estão a fazer fotos de sereia. Eu disse, tá bom, filha, vamos lá, vamos ver. Até porque como fotógrafos nós também gostamos de ver para absorver e aprender. E eu fiquei simplesmente encantada. Tenho muitas coisas que eu aprendi, não é? Com elas. E não só no Dubai, como em Portugal, quando faço as formações presenciais, tem pequenas coisinhas que nós não dávamos importância, do tipo, afinal era tão mais simples se eu tivesse feito assim, e tão mais simples se eu tivesse feito aqui. E a fotógrafa que me deu a primeira formação presencial, eu fiquei apaixonada pela simplicidade dela. Ou seja, ela é o tipo de fotógrafo que pode usar só 3, 4 objetos e consegue fazer N combinações diferentes. Isso para nós dizermos que não precisamos de muito, não precisamos de começar com a câmara mais cara. Eu lembro que quando eu comecei, na altura, eu queria investir numa câmara muito cara. E um fotógrafo conhecido disse-me, Janine, como é que tu vais comprar um Ferrari sem saber conduzir? Primeiro tens de tirar a carta de condução. Mas nós depois ficamos tão afobiados por querer ter já o que é melhor que nos esquecemos dessa parte. Que o conhecimento é extremamente importante. E é um passo de cada vez, não é? Então, eu aí dei um travãozinho e investi muito na minha formação. É uma coisa que eu não paro de fazer, eu continuo. Estou sempre em formação contínua. Porque estão sempre a acontecer coisas. As técnicas que antes usávamos no newborn agora já sofreram ligeiras alterações. Por quê? Porque mesmo os fotógrafos que estão a aprender com o formador, naquela formação já aconteceu o que está a aprender dizer, formador, mas olha, eu faço assim, olha que funciona bem. Realmente eu nunca tinha pensado nisso. Então, nós quando estamos a ensinar, no fundo também estamos a aprender. Exato. E as fotografias fazem-se quase sempre em estúdio. Certo. Sempre em estúdio. Tu tens o estúdio aqui. E não se faz outdoor? Faz-se. Há fotógrafos que trabalham ao ar livre. Mas com o recém-nascido é muito complicado. Nós temos que ter sítios aqui em que se pudesse controlar muito a parte do ambiente, da temperatura e tudo o resto. Infelizmente em Benguela é uma coisa que eu tenho vindo a reclamar sempre. Nós não temos jardins públicos assim lindíssimos e bonitos e confortáveis para estarmos lá em família, não é? Quando temos que recorrer tem que ser a fazendas privadas e tudo mais. Porque agora estive com os meus filhos há pouco tempo também na Bahia, no Lodge. Sim. Você vê e amei. Já tivemos lá uma vez, mas foi muito rápido. Sim, sim. E lembro de ter estado num casamento no Cavaco, lá ao fundo. São Miguel. Muito bonito. Aquela capela é esplêndida. É lindíssimo. Aquela capela nova, mas parece que já está lá desde sempre. É mesmo. Né? Agora lembrei da capela. A capela é um lugar espetacular. Eu fiz lá a minha renovação de votos. E é lindíssima mesmo. É muito linda. E temos as coisas mais antigas, se bem que não estão lá muito bonitas, né? Sim, sim. Mas fala isso por quê? Porque Benguela é bonita. Sim, Benguela é bonita, mas quando me falas de fotografia de recém-nascido, não é? É complicado. É muito mais complicado. Apesar de que o nicho de fotografia newborn também pode ser feito em casa do cliente. É uma coisa que é mais complicado controlar o ambiente. Se a casa for muito escura, ter que transportar o flash. Então nós optamos por trabalhar num ambiente controlado, em que nós podemos controlar tudo e garantir uma entrega. É o que nós fizemos aqui. O Nivaldo disse que tem que fechar o vídeo para controlar a luz, mas pronto. E tu trabalhas sozinha? Eu neste momento trabalho com a Sara Russo, que também é fotógrafa. Ela trabalha comigo já vamos fazer 2 anos. É o que eu digo, ninguém cresce sozinho. Todos nós temos sempre uma equipa aqui atrás, não é? Eu já Alexa Fotografia, mas sempre tive a sorte de trabalhar com mulheres muito focadas, apesar de serem muito jovens, são muito focadas. É uma coisa que a mim até espanta-me, porque infelizmente nós temos visto raparigas um bocadinho assim perdidas, né, naquilo que devia ser o seu propósito. Exato. E eu tenho tido a sorte de encontrar pessoas focadas e dedicadas a trabalhar comigo e que também estão a ter ali uma escola
não é? Intensa. Intensa. Tu falaste há pouco tempo que já conheces pelo menos 2 ou 3 em Luanda. E falaste 2 ou 3. E já agora estás a dizer que trabalhas como uma rapariga. São só mulheres? Olha, porque infelizmente não conheço fotógrafos de newborn homens. Acredito que por ser um bocadinho mais complexo, porque... É mais necessitar de mais sensibilidade. Sim. Corações duros. Os fotógrafos que eu conheço, por exemplo, em Portugal, que trabalham com fotografia newborn, trabalham com mulheres, seja com as esposas, que ajudam com aquela parte do posicionar o bebê, cuidar do bebê. Acredito que seja mais difícil, não é? Não é impossível, porque há homens à escala internacional a fazer, é tudo uma questão é como andar de bicicleta, não é? Quanto mais trabalhar, mais vai aperfeiçoar, não é? E tirando a minha equipa de trabalho, o meu grande back-office é o meu esposo, não é? É aquilo que se diz. Quando nós estamos no estúdio, quem está com as crianças? Não é? Porque eu às vezes saio do estúdio às 19h30, e então ele, sem dúvida, é um grande apoio também. Falaste de sair do estúdio às 19h30, a Janine, ela tem um outro emprego. Sim, sim. Não é só fotógrafo. Não. Apesar de ser uma fotógrafa profissional e trabalhar nisso há muitos anos, pelo menos mais de 10, sim. ou mais de 15 se calhar. Não, assim, profissional, vamos traçar o 10, né? Vamos dizer que o antes é aprendizado. Eu vi as fotografias de pré-wedding da Ginofla, as primeiras fotografias que eu vi, foi antes de 2010. Sim, foi. Foi antes. Foi antes. Foi aí no final da década de 2000 e já passam. Sim, aquilo já é aprendizado, vamos falar assim. 14, quase 15 anos. Mas ela tem uma outra ocupação, ou seja, ainda consegue ser profissional numa área e ser fotógrafa profissional também. Sim. Porque leva isso a sério como um profissional e consegue ser muito boa. Eu agradeço. Não precisa. Sim, a Janina, para além de ser fotógrafa, apesar de ser fotógrafa, ela é formada em contabilidade e finanças. Ou seja, um ramo que, se reparares, não tem nada a ver com a arte, nada a ver. Nós, às vezes, escolhemos a nossa formação de acordo com aquela imposição da sociedade. Não, vamos estudar isto, coisas que têm alguma viabilidade, não é? Eu trabalho no Banco BIC já há 15 anos também, já há muito tempo. É uma coisa que eu também gosto, que eu digo, eu não trabalhei nada do que eu não gosto, então eu gosto, cresci muito com o banco. O banco também ajuda-me a desenvolver essa parte da comunicação, que eu digo, nada cruza conosco sem um objetivo. E a fotografia, no fundo, é uma terapia, Gelob. Eu saio do banco, vou para o meu estúdio, para mim, estou ali no momento de relaxo. Como você equilibra o teu amor pela fotografia e a sua paixão? Já falamos sobre isso, né? Sim, da paixão por viagens, porque viajar, porque a fotografia não acontece no momento que apertamos o botão, né? O obturador. A fotografia acontece quando olhamos para alguma coisa. Exatamente. Né? E viajar é olhar. E nós estamos sempre a fotografar. Exato. E viajar é olhar para o infinito. Quer dizer, é sempre romper uma barreira. Sim. E voltamos sempre diferentes, né? E que conselhos tu dás às pessoas que estão a começar ou que querem começar? Porque hoje vemos, como disseste há pouco tempo, difícil não é começar porque há muita gente a tentar. Já lembro aqui havia um grupo AF, que era Amigos da Fotografia, fazíamos algumas coisas, surgiram muitos miúdos, alguns continuam, outros não, mas ainda até hoje vemos muita gente a querer começar na fotografia. Ok. Depois não sabem o que querem. Então, que conselhos tu dás a essas pessoas que só estão a começar a correr atrás das câmaras, a vasculharem o YouTube, a pesquisarem, quando existe, por exemplo, o newborn e não está aí quase ninguém? Exatamente. Foi não só o facto de eu ser mãe, mas também eu ter percebido que é um nicho em que não tem ninguém. E não é fácil. E não é fácil. Se calhar está aí o problema, as pessoas vão no caminho mais fácil, né? Pois. E a minha tendência sempre é no caminho mais difícil. Onde ninguém vai. Por que ninguém vai ali? Deixa-me ver o que é que tem ali. Então, não vou dizer que muitas vezes eu não quis desistir, porque é um nicho realmente complexo, exigente. Tanto é que as formações online que tu tens são tens mesmo que fazer em um ano. Não podes tentar fazer o curso em um mês, porque é muito conhecimento e é como se não tivesses feito nada. Que eu aconselho as pessoas a assistirem uma aula de cada vez, ir pondo na prática, a criar um conhecimento mais consolidado. O que eu aconselho aos fotógrafos que estão a começar agora é exatamente aquilo que o Gelob disse.
tentar perceber o que é que realmente gostam de fazer, porque a fotografia existem inúmeras vertentes. Existem muitos fotógrafos de casamento, mas cada um fotografa à sua maneira, cada um com o seu estilo muito particular. Existem muitos fotógrafos de fotografia infantil, mas cada um tem o seu estilo muito particular. Se entras nas páginas dos vários fotógrafos de recém-nascido e tudo mais, vais reparar que tem ali um toque muito pessoal de cada um. Eu demorei muito tempo a encontrar o meu, até que o Gelob está a dizer que eu já fotografo há 14, 15 anos, né? Sim, porque... Apesar de eu considerar 10, não é? Pronto, somos assim, um bocadinho mais justas, mas vejam que foi muito tempo para realmente eu encontrar aquilo que é o meu propósito, aquilo que eu quero mesmo fazer, ok? E encontrar o nosso propósito é fazer o quê? É aquilo que tu fazes e nem das conta do tempo a passar. Quando das por ti, passaram 4 horas e parece que foram 15 minutos. Quando for prazeroso, estás no caminho certo. Quanto mais prazeroso for, estás no caminho certo. Eu lembro aqui, falando das fotografias da Genófila, que já foi uma coisa revolucionária na minha cabeça, que era a fotografia da noiva semanas antes do casamento. Sim. Já foi uma coisa assim... Não, porque a teoria, a ideia por trás era aqui no dia do casamento, há muita tensão. Exatamente. E hoje já é comum, né? Fazer o pré-wedding. Sim, o pré-wedding. Hoje é comum. É como, por exemplo, as fotos de Natal. Os postais de Natal, eu comecei em 2014, aqui. Eu, quando olho para as primeiras fotos, eu ri. Estava mesmo mal aqui. Não era só a falta de material, era principalmente falta de conhecimento, não é? E o meu objetivo, naquela altura, era mesmo só unir as famílias. Era que as famílias tivessem fotografias todos juntinhos, não é? Eu não sei se... Agora vou partilhar uma coisa um bocadinho mais pessoal, né? Se foi o facto do meu pai ter morrido tão cedo, eu tinha 8 anos, tenho quase nenhuma recordação assim dele palpável, apesar de um momento ou outro, mas o que eu tenho de menos são fotografias. Eu quase acho que se eu tiver uma ou duas é muito. Então eu acredito que por causa disso existe essa minha necessidade de mostrar às famílias o quão é importante eles criarem recordações juntos. Então, os postais de Natal agora são uma tradição, não é? Em Benguela. Quando é que começam? Já deviam estar a começar, né? Setembro. Quando é que começa? Nós fazemos sempre em novembro, início de novembro, para fazermos com calma, não é? Para em dezembro as famílias terem tudo... Tudo bonitinho. Tudo pronto. A nível de equipamentos, já percebemos que tu és bem mais artista do que técnica, mas a nível de equipamentos, o que é que tu gostas de usar? É assim, eu não posso falar nada sobre a Nikon, por exemplo, porque nunca usei. Vamos dizer que eu sou uma pessoa que quando gosto de uma marca, eu uso aquela marca e não mudo, até prova em contrário, né? Até me provarem que não, é como os telefones. Agora vou dizer uma coisa que se calhar vou ganhar muitos inimigos, mas pronto, né? É como a Samsung. Eu uso Samsung e não troco por iPhone. Já tentei trocar, mas estás perdoada. Eu uso o Canon, sou 100% fã da Canon por causa das cores, porque eu já conheço fotógrafos que trabalham com a Nikon e já trabalhei com alguns em conjunto e não gostei particularmente do resultado final em relação às cores. Em termos de lentes, como eu trabalho com o nicho infantil, eu uso muito a 35 e a 50, não é? Que são as que me entregam o resultado que eu espero. E é uma das coisas que eu vou dar na minha formação, não é? Dando aqui um spoiler. Um spoiler. Dicas de materiais, dicas de fornecedores, ou seja, eu vou abrir um caminho mesmo, uma estrada, porque o que eu quero é que os meus alunos tenham tanto sucesso ou mais sucesso do que eu. Com menos esforço. Com menos esforço. Menos perda, menos desperdício. Não precisam de trilhar aquela montanha toda. Porque eu aqui em Benguela, como tu disseste, eu estava sozinha. Não tenho nenhum fotógrafo de newborn, infantil, que me pudesse dar orientação. Tive que, infelizmente, ir buscar tudo lá fora. Sim. Depois de ir buscar tudo lá fora, eu percebi que em Luanda já tínhamos pelo menos uma, que eu considero mesmo fotografia newborn, que é a Catila. A Catila Machado. Então eu quero ser o veículo de apoio a quem está aqui.
Exato. E é professora, então... E também sou esqueçam. professora, então acho que tudo está... É professora, profissional, mãe, ou seja, eu não estou a ver profissional mais completa para vos ensinar. Por isso, por favor, se já existirem links, já estão aqui na descrição. Yeah? Yeah. Prontos, editas as fotografias, tu mesma. Photoshop foi um bicho de 7 cabeças. Eu estou para ver um fotógrafo que me diga que no início não ficou com medo do Photoshop. Eu até hoje não sei editar muito porque não tenho paciência, não consegui. Não sei manipular muito, não... Eu, no início, comecei com Lightroom, porque, pronto, vamos ser claros, é muito mais simples, assim, para editar no início. E depois estava sempre a fugir do Photoshop, e todas as formações que eu fiz, Photoshop. Ai. Até que eu fiz a primeira formação, não é? Fiz um curso de Photoshop com uma fotógrafa brasileira para edição específica de fotografia infantil. E mesmo assim continua a ser um bicho de 7 cabeças. Eu disse, pá, isso não é para mim. É melhor contratar alguém que edite. E ficamos por aí. Só que um belo dia, disse, pá, vou experimentar. E o que é que eu fiz? Fiz aquilo que eu digo sempre, aprender uma coisinha de cada vez. Fui fazendo uma coisa, depois pôs a pele, depois a luz, até chegar ao tipo de edição que eu consigo fazer hoje, porque o Photoshop é muito profundo, tem muita coisa que eu ainda assim, não sei, não é? E que também não é para o meu nicho. É preciso perceber isso. As pessoas às vezes acham, não, eu tenho que dominar o Photoshop 100%. Não. Domina dentro do teu nicho aquilo que tu precisas. O resto vais aprendendo com o tempo e com vagar, não é? Neste momento, eu fotografo em conjunto com a Sara, não é? A Sara faz as fotografias de 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque o outro nicho precisa ter mesmo formação assim mais complexa, que é a fotografia de newborn, tem que ser feita só por mim, para já, né? Espero que a Sara lá mais para frente consiga. E a parte da edição também é feita por mim, o que acaba por ser sempre um bocadinho mais desgastante, né? Aquela fama de que os fotógrafos 2, 3 da manhã estão ali, não é fama, é mesmo verdade. Uma verdade dura. Porque também tem isso, a dificuldade de, às vezes é uma coisa muito pessoal. Acontece comigo até hoje, filmo e edito. E dou o toque final. Passa algumas pessoas, alguns colegas no meio do processo, mas eu preciso dar o toque, porque é arte, não arte, é? exatamente. Não dá simplesmente para passar. É isso. Por isso é que eu não consigo passar a parte da edição, porque existem muitas pessoas que fazem esse trabalho terceirizado, né? Recebem, fazem só a edição, mas das 2 experiências que eu tive, não é que eu não gostei do resultado. Estava bonito, mas não estava como eu queria, com a minha cara, com o meu toque. Então, acabei por continuar a fazer a edição. Vamos ver aqui as perguntinhas. Isso é uma pergunta, isso é uma resma de perguntas. Quais são as dicas para ajudar os clientes a sentirem à vontade? Principalmente os homens, se calhar os homens são os mais duros. Sim, os homens ficam assim mais tensos, né? Tipo, não posso... Os homens em si têm uma certa dificuldade em mostrar a sua vulnerabilidade, vamos ser sinceros, as emoções, né? Então, até isso, na fotografia querem eternizar essa imagem de que o homem tem que estar sempre direitinho, não pode rir. Enquanto que eu acho que isso não é... Ser vulnerável é o melhor que nós podemos ser, mostrar aquilo que nós somos, né? E o que sentimos. Mas pronto, os artistas têm... Nós, como artistas, dizemos sempre isso. Por isso é que nós escrevemos, e aquilo que escrevemos é um diário, né? Então, a dica que eu dou aos homens, vamos lá ver, ou a quem não se sente muito à vontade com o fotógrafo ou com a situação em si, porque nem todo mundo gosta de ser fotografado, é conversar, não é? É começar já a dizer ao fotógrafo as suas expectativas. O que é que objetivamente espera daquela sessão? O que é que quer especificamente? O que acontece é que às vezes as pessoas não dizem o que é que querem e o fotógrafo vai fazer a sua arte sem qualquer limitação, não é? Mas se chegar lá e dizer, olha, eu não gosto muito de fotografia, se me puderes dar, até porque nós damos sempre, não é? Damos sempre alguns toques em termos de posicionamento, não tem como. Durante a sessão nós fazemos isso, mas se o cliente puder inicialmente já trabalhar a expectativa com o fotógrafo, eu acho que isso ajuda muito. A parte da comunicação é muito importante. Bem, eu estou a aprender. Igualmente. Aprender muito porque começo a perceber que isso é quase totalmente relação humana. E o que temos vindo a reparar na humanidade, o que se vem chamando a atenção.
Sim. A relação humana, a empatia, o ouvir, não falar, as emoções, o não ter medo de partilhar a emoção. Porque no final do Exatamente. dia nós somos seres emotivos, quer sejamos machos ou fêmeas, somos todos seres Exatamente. emotivos. Exatamente. Ok, vamos ter as nossas diferenças, mas somos todos, e é isso que nós precisamos viver, mostrar, é a nossa realidade, não Sim. precisamos estar escondidos. E para os técnicos, aprendam técnica e aprendam relações humanas, aprendam a perceber as emoções, aprendam a partilhar aquela emoção, a despertar aquela emoção que se calhar vai dar aquela naturalidade, aquele tchan na fotografia. Exatamente, exatamente. E aquela questão de que muitos clientes, para não dizer todos os dias, Janine, podias me pagar o que quisesse, eu consegui trabalhar aqui. É preciso ter muita paciência. Eu digo, não, paciência não, conhecimento. A partir do momento que eu comecei a estudar o comportamento infantil, a parte emocional das crianças, os terríveis 2 anos que todo mundo diz, não é? Eu percebi, a criança é um ser emotivo que mostra as suas emoções. E eu noto às vezes que os pais estão frustrados. Por que estás a chorar? Por que estás a chorar? Não faz birra. Eu tenho uma filhinha de 3 anos e ela faz lá umas coisas assim interessantes. Não, isso é bonito. Vamos, liga a câmera. Já não quero. What? E no tempo dela? É exatamente isso. Olha, agora disseste a palavra certa, que eu digo sempre. É no tempo dela. Por isso é que nós temos que ter o tempo em que a criança chega, habitua-se ao espaço, interagimos com a criança. Não pode ser do tipo, chegou, sentou, tirou. Não. A criança tem que se sentir confortável no espaço para ser fotografada. E nem todos os dias são santos, né? Há dias em que a criança dormiu à tarde e acordou mal disposta. Há algum momento que tiveste que cancelar ou passar a adiar a sessão porque a criança não colaborou? Sim, sim. Isso é uma coisa que acontece. Já posso citar 2 vezes em que a criança chorou tanto, chorava tanto. E temos que entender uma coisa: nós estamos ligados aos nossos filhos. Se nós estamos na sessão e também estamos nervosos, estamos impacientes, Sempre se a minha estamos chora, a minha mulher fartos. chora também. Então, olha, estamos fartos de estar lá e estamos... Não, essa criança não vai parar de chorar. O que é que nós vamos atrair? Que a criança fique cada vez mais nervosa, que ela sente que a mãe está nervosa, que a mãe está aborrecida com ela. Então, Acabou. Então, quando eu vejo que já não há salvação para aquele dia, o que eu aconselho é, vamos, neste caso, remarcar para outro dia, mas aí temos que trabalhar as condições. Ou seja, já vi bem que a criança é um tipo de criança que, emotivamente, quando ela entra em modo choro, por isso é que quando a criança começa a chorar, nós paramos, ok, agora vamos... Porque se elas entram naquele modo choro... Para sair já fica cada vez mais difícil. Não, para a recuperar. criança... Não, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. E se não sair dali, não para de chorar. O que nós podemos fazer é trocar o horário, não é? Em vez de vir com a mãe, que é uma pessoa que as crianças mostram mais as emoções, que a criança pode estar o dia todo a reprimir determinados sentimentos. Ela, por exemplo, na escola, mal vê a mãe, é aquela coisa que as avós dizem, ela estava tão bem aqui, chegaste a casa, agora só chora, só faz birra. A minha filha chora muito, mas isso chora conosco. Só chora com vocês. Na creche não chora. Ela sente-se confortável para mostrar a vulnerabilidade aos pais. Resumidamente é isso. Então, quando isso acontece, o que é que eu digo? Olha, amanhã, em vez de vir a mamãe, vem o papá. Porque com os papás, não sei porquê, as crianças já, quando estão só com o papá, ou só com a avó, ou só com a madrinha, ou só com a pessoa que cuida, já não mostram tanta vulnerabilidade, já agem com um comportamento diferente. Ok? Então, é preciso saber gerir esta parte. Como é que imaginas o futuro da tua carreira como fotógrafa? Se há alguma nova direção que gostarias de explorar? Eu, neste momento, já percebemos já da intenção de partilhar conhecimento. Certo. De passar como formadora também na área de fotografia. Sim, sim. Que nós aqui achamos excelentíssimo. Estamos aqui para divulgar, para apoiar em tudo que for. Sim, o Gelob também tem que criar aí umas turmas de formação de vídeo. Eu não tenho. Eu preciso fazer um bocadinho de trabalhar mais, aprender mais, como partilhar. Mas alguma outra.
Tem um nicho de fotografia que eu tenho acompanhado, que é o lifestyle, que estou a ficar apaixonada mesmo, porque eu acho que é uma fotografia tão pessoal e nós ao longo da vida vamos mudando de casa, a nossa casa, vamos mudando as mobílias, vamos mudando. Então imagina tu registares uma fotografia da tua filha no quarto dela de infância, contigo e com a mãe, a brincarem com os brinquedos dela de infância. É uma coisa que vai ficar eternizada para sempre. Ou seja, esse é um tipo de fotografia que é feito na casa do cliente, não é? Na sala, brincarem, no quarto da criança. Então, a fotografia lifestyle para mim tem um significado. E é um estilo de fotografia que eu quero explorar e que possivelmente vá começar a fazer, não digo já, mas daqui a 1 ano, 2. Tens acompanhado a questão da inteligência artificial? Tenho. O que está fazendo na fotografia? E na fotografia em tudo, né? Texto. Sim. Já, quer dizer, daqui a bocado já não vamos ter clientes a fazer corporate, né? Os que fazem já nos programas de edição. Mas eu acho que não é a mesma coisa. Eu acho que apesar de nós termos caminhado todos para um mundo da edição da fotografia, é uma coisa que eu faço cada vez menos. Eu quando comecei a trabalhar com o Photoshop, a tendência era alisar a pele, tirar todas as imperfeições e tudo o resto. Mas eu noto que nós estamos a perder o foco daquilo que é a fotografia, originalmente. É eternizar um momento como tu eras. O momento, Sim. o momento verdadeiro, Sim, não é eternizar o momento que não existe. Sim. Porque às vezes as gestantes pedem, estou muito gorda, emagrece-me aqui, emagrece-me ali, mas assim tu não vais ter a visão real de como estavas na altura. Então, eu cada vez vou editar menos essas características que são muito nossas, não é? Sim, acho que a autenticidade vai se tornar um valor. Sim. Um valor que as pessoas vão querer. Não é? Exatamente. Acho que já existe muito. Eu lembro da questão da fotografia, que nunca fui bom em edição, e sempre defendi o mais original, o mais real possível. Por exemplo, agora vou dizer uma coisa que se calhar muitos fotógrafos não vão gostar. Eu adoro fotografias com ruído. Adoro mesmo. Hoje em dia põe-se muito ruído mesmo. Nessa edição nós colocamos um bocadinho de ruído porque dá aquela coisa do filme, né? Sim. Eu adoro fotografias com ruído, fotografias a preto e branco. Apesar de não estarem espelhadas no meu Instagram, a fotografia lifestyle pode dar muito isso. Ou seja, eu já vi muito fotógrafo a fazer lifestyle com ruído a preto e branco. Então eu acho que foi isso que no fundo fez-me olhar para este lado. Bem, a nossa conversa de aproximadamente 1 hora está a chegar ao fim. Por favor, não falamos no princípio, esqueço-me sempre de subscrever o canal, dar um like, comentar. Você conhece a Janine? Já trabalhou com a Janine? Sabia que fora de Luanda temos fotógrafos? Sim, porque muita gente pensa que o nosso estúdio é em Luanda. Não sei porquê, muita gente. Já tivemos marcações pagas e tudo. E a pessoa achava que estava em Luanda. Chegou na hora da sessão. Onde é que é? Onde é que fica? Onde é que é? Eu disse, olha, Avenida Brasil. Eu estou aqui na Avenida Brasil, mas não estou a ver. É muito longe que em Luanda. KPFC. Não estou a ver. Depois dá-se um clique. Desculpe, a senhora está falando onde? Luanda. Portanto, agora a primeira coisa é, somos um estúdio de Benguela. De Benguela. Para não... eu não vi no Instagram, então... É aquilo que o Gelob disse, em Benguela e outras províncias, o Lubango, também já temos fotografia com qualidade. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo o convite do Gelob. Ontem fiquei assim super feliz. Eu não acredito. O meu filho também, mãe, é sério? Porque eu sigo o teu canal. Eu acho que o canal não é só... Tu dizes que não vou dar formação, mas acho que acabas por... Estás a dar formação. Porque acabas porque todos os artistas que passam por aqui e partilham um bocadinho da sua história, as pessoas identificam-se e aprendem muito. Eu aprendi muito hoje. Assim como tu disseste que aprendeste, eu não sei bem o quê, mas... Tu és professora, então isso foi uma aula para mim. Então é isso. Obrigada mesmo. Dar o like, subscrever, comentar, compartilhar. Fazer perguntas também, vamos aqui inventar conversa aqui nos comentários. Sim. Podem fazer perguntas à vontade. É verdade que eu às vezes demoro um bocadinho para responder, vou ser sincera, mas eu respondo
Então, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, estamos aqui para isso. Tá bem. Então, muito obrigado. Eu é que agradeço. Vamos deixar mais questões para depois, porque nós queremos voltar. Exatamente. Normalmente fazemos assim, o primeiro episódio é o perfil, conhecer a fotógrafa, saber quem é. Sim, depois podemos discutir outro assunto. Eventualmente, nós queremos voltar a passar por Benguela. Claro, o Benguela vamos sempre passar. Se bem que nós queremos fazer o podcast criativo primeiro para toda a lusofonia. Ok. Já estivemos em Portugal há um tempo, fizemos alguns episódios, uma passagem rápida. Vamos voltar, queremos ir para Moçambique, queremos dar uma volta então. Isso é muito bom mesmo. A ideia é criar mesmo aqui uma comunidade de pessoas que falam português. Talvez também se estiverem em algum outro país que não fala português, mas se existir uma comunidade, nós queremos estar lá. Ok. E a ideia é essa, partilharmos. Isso é muito positivo, unir pessoas é sempre positivo. Eu estou a aprender muito, eu vou ganhar mais do que todos. Não, sim, estás a colher informação. Muito obrigada. Obrigado por ter aceito o convite. Ok. Muito obrigada. Até a próxima, então.